Bom dia, meu povo. Então, eu acho que todo mundo aqui, né, já deve ter jogado a famosa franquia de jogos Pokémon, né? Seja desde os jogos oficiais, né? Ou seja, o Red, Fire Red, Heart Gold, ou até mesmo algum dos jogos atuais, né? Como Sword, Shield. Ou você pode ter jogado algum jogo derivado, como por exemplo aquele famoso, né, Pokémon Go. Ou aquele joguinho de cartas Pokémon TCG. Que inclusive eu amo esse jogo. Meu Deus, eu estou viciado. Mas enfim, independente se você já jogou ou não, você pode ter apenas assistido o anime. Com certeza você já deve ter visto, né, o famoso Pokémon Hypno, né? Afinal, esse Pokémon tem um design meio... Como que eu posso dizer? Um design que dá um pouquinho de medo por si só. Mas quando você percebe a história desse Pokémon, tu fica ainda mais cagado de medo. Não é justamente isso que eu quero falar, sobre a história desse Pokémon macabro, né? O Hypno, número 97 da Pokédex. Bom, o que eu vou falar aqui é uma coisa que realmente aconteceu nos jogos, que eu acabei vendo sobre isso. Afinal, recentemente eu zerei o famoso Pokémon Fire Red, e acabou que eu passei por essa parte do jogo. Mas você deve estar se perguntando, nossa, o que deve ter de tão macabro nesse bicho? E aí eu te respondo, esse Pokémon simplesmente sequestra crianças. Sim, é um Pokémon macabro pra caralho, parceiro. Mas, enfim, vamos contar essa história. Quando você derrota o 7º ginásio de Pokémon, ou seja, o ginásio de fogo do Blaine, você libera para poder fazer missões secundárias, ou seja, uma série de missões fora do mapa, que não são realmente necessárias para você conseguir zerar o game. E essas missões se passam num conjunto ali de ilhas, né, meio que um arquipélago, das ilhas Seve. E, bom, chegando lá, aparentemente é tudo normal, onde você apenas vai completar as missões normalmente. Só que algo já estranho é que se você for em uma certa casa dessas ilhas Save, você pode falar com o pai, que ele cita que uma tal de Lostelle, que é a filha dele, tá perdida. Mas até então isso é apenas uma informação ali jogada no meio do ar, assim, meio aleatória. Mas bom, você avança mais no jogo e chega uma parte onde você precisa avançar dentro de uma floresta. Você vai adentrando a floresta, adentra mais e mais fundo, até que você chega muito fundo da floresta, onde as árvores, inclusive, têm uma tonalidade meio amarela, né? E simplesmente é um ambiente já macabro por si só, com uma trilha sonora também que é um pouquinho bizarro. Mas enfim, a gente continua a exploração e uma coisa que tem de curiosidade é que nos matinhos ali dá pra você encontrar, lutar e capturar o Pokémon Drowzee, que de primeira vista é apenas um Pokémon com um design muito feio, mas ele tem algo muito macabro, onde simplesmente esse Pokémon invade a casa das pessoas. Sim, ele invade as casas, sobe em cima das pessoas enquanto elas estão dormindo e se alimenta dos sonhos dela. Sim, bizarro pra caralho, inclusive, mas a gente continua a exploração. E a gente encontra uma criancinha, que a gente descobre ser a Lostelle, que estava desaparecida, que foi citado por aquele pai. Mas ela tá estranha, com medo e com desespero. A gente se aproxima e a gente é puxado pra uma batalha Pokémon. Até então, estranho, né? Mas aí a gente percebe que nós estamos em uma batalha com um Pokémon Hypno. Mas então a gente derrota esse Pokémon Hypno e levamos a Lostelle de volta pra casa. E isso fica meio que jogado na história. Eu não sei se explicam melhor isso, afinal, depois dessa parte eu simplesmente pulei todos os diálogos, pois eu queria sair o mais rápido possível daquelas ilhas Save. Então acaba que ficou meio em aberto, pelo menos pra mim. Mas dá pra gente teorizar em cima do que a gente tem. Tendo em base que no próprio anime Pokémon existe um episódio onde o Hypno, ele hipnotizava crianças, inclusive a Misty foi uma das que caiu nisso. Ela
o hipno simplesmente hipnotizava crianças e mandava elas pro meio da floresta. E lá elas começavam a agir igual Pokémon. O que também muito macabro, né? Mas, enfim. Bom, então nós podemos teorizar um pouco em cima do que temos, tanto no anime quanto do jogo. O que possivelmente aconteceu foi que durante a noite, enquanto a Lostelle e o pai dela estavam dormindo, o hipno invadiu a casa desses dois e botou a Lostelle em uma ilusão e levou ela pro meio da floresta, onde nós encontramos ela. E possivelmente ele pretendia deixar ela ali, sem comida, sem ninguém, enquanto se alimentava dos sonhos dela. Pra depois, quando a Lostelle morresse, ele fizesse isso com a próxima criança. Bom, eu acho que não é nem preciso dizer que com certeza a Lostelle não foi a primeira vítima desse hipno e algo muito ruim poderia ter acontecido com essa criança. Obrigado, Lucas! Mas, felizmente, conseguimos tirar ela desse hipno muito rápido. Bom, essa foi a história desse Pokémon hipno, um Pokémon muito macabro. Mas, fala aí, você já conhecia essa história desse Pokémon ou você acabou de descobrir sobre ela? Muita gente acaba que não faz essa parte das Ilhas Save por simplesmente preguiça. Então acaba que fica de fora dessas partes. Ou até pula alguns episódios de Pokémon por achar que são episódios filler. Mas, enfim. Se inscreve, eu estou voltando aos poucos com vídeos, então falou!